Olá, estamos de volta aqui com o estudo da Bhagavad Gita, com o compartilhamento da Bhagavad Gita, a ciência suprema, para o dia de hoje. E hoje começamos este estudo trazendo para nós o significado, né, de estar conectado com o ensinamento sagrado, com a Bhagavad Gita como ele é, né? Porque a Bhagavad Gita, ela é a canção do Supremo e ela é como ela é, porque ela vem de sucessão discipular, ou seja, no serviço de escrituras autorizadas e sagradas que vem através de professor para professor, guru, mestre, e aí vai passando de um para outro nesse serviço devocional de entendimento da Bhagavad Gita, como ela se apresenta. E ela se apresenta de forma mais original com a tradução e organização de Srila Prabhupada, que é um acharya, ou seja, é o fundador da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, ou seja, a consciência de Deus aqui no Ocidente. A gente enxergar Deus de uma forma mais aprofundada, de uma filosofia dos Vedas, que é uma filosofia antiga, né? E essa filosofia, ela vem nessa sucessão, né? Passando de um para outro, para que possa chegar até nós, pudesse chegar até nós, né? Então, estamos compartilhando o capítulo 11, a forma universal de Deus, né? A forma universal de Deus. E hoje vamos ao verso 48, certo? A forma universal de Deus, capítulo 11. Então, que forma universal é essa que nós devemos conhecer acerca do absoluto, acerca de Deus, de Krishna? Na filosofia védica chamada de Krishna, o todo atrativo, o todo atraente. E nada mais significativo do que você dá esse nome a Deus, esse nome de Krishna, esse nome do todo atrativo, todo atraente, porque ele traz essa atração, Deus nos atrai para ele, e nós devemos nos voltarmos para Deus, de forma que Deus nos atraia e que nós possamos viver essa bem-aventurança, ou seja, ter esse bem em nossa vida e sermos aventurosos, ou seja, sermos felizes dentro desse processo de conhecimento sobre Deus, né? Então, eu vou pedir aqui minhas respeitosas reverências a Gurudeva, que é Deus, o nosso mestre maior, nosso professor maior, e a Srila Prabhupada. Om Agyana Timirandasya Yana Janana Salakaya Shakshu Militan Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental, que é justo esse conhecimento védico, para que saiamos da ignorância e entramos nesse processo de autoconhecimento de quem eu sou uma alma e não um corpo, e da autorrealização, de saber que eu estou aqui agora para me autorrealizar na alma e não nas coisas materiais. Então, com essa tocha de conhecimento, eu saio dessa ignorância e aos meus mestres espirituais maiores, maior de todos, que é Deus, né? E acima de Deus, abaixo de Deus está sua divina graça, Srila Prabhupada, né? Srila Prabhupada que organizou todo esse compêndio dessa literatura, né, para que nós possamos estar aqui agora ouvindo, né, e ouvir também um ato sagrado, porque quando a gente escuta sobre Deus, a gente também está prestando serviço devocional, ou seja, ouvir sobre Deus, falar sobre Deus, prestar homenagens, reverências e orações a Deus, servir a Deus, se renunciar a Deus naquilo que Deus quer para nós,
trabalhar devocionalmente sem esperar nada em retorno. Então, existem várias formas da gente servir a Deus em serviço devocional puro, serviço devocional imaculado, esse serviço que não está contaminado pelos modos da natureza material, porque quando a gente trabalha aqui na natureza material, a gente sempre quer um retorno, a gente sempre quer um resultado. E a gente não deve fazer as coisas para Deus nesse princípio de eu faço e Deus me dá. Não, você faz por amor, devoção e gratidão a Deus e ao serviço que você quer prestar de livre e espontânea vontade. Então vamos ao verso 48. Ao melhor dos guerreiros puros, antes de ti ninguém jamais havia contemplado esta minha forma universal, pois nem através do estudo dos Vedas, da execução dos sacrifícios e da caridade e de atividades piedosas ou de rigorosas penitências posso eu ser visto sobre esta forma no mundo material. Então aqui Deus está dizendo que mesmo que nós façamos tudo isso, nós façamos um estudo profundo, a gente execute sacrifício, a gente faça caridade, a gente execute atividades piedosas, né? O que são atividades piedosas? A caridade, né? E a maior caridade que se possa dar e fazer para alguém é a caridade de trazer esse conhecimento transcendental acerca do absoluto e de penitências. Muitas vezes a gente faz penitências, faz jejum, deixa de comer, deixa de beber e faz autossacrifícios e por aí se vai. Ele diz que nada disso, mesmo aqui no mundo material, se a gente fizer todas essas atividades, a gente ainda não pode vê-lo. Por quê? Porque nossos sentidos são muito grosseiros para captar essa imagem de Deus. Então, o significado aqui de Srila Prabhupada, salve Srila Prabhupada, deve-se entender com clareza a visão divina. Quem pode ter visão divina? Quem pode ter de visão divina? Ah, mas eu sou sensível, eu vejo isso, eu vejo aquilo outro, eu sinto, eu vejo até espíritos, né? Tem pessoas que falam isso, com certeza isso acontece. Mas essa visão de ver Deus é um pouco impossível para os nossos sentidos, né? Então, visão divina significa ver que vem de Deus. E Deus dá essa possibilidade a nós de vermos. A não ser que a pessoa atinja a posição de divindade, que é uma posição alta na hierarquia espiritual, ela não poderá ter visão divina, né? Então, a gente tem que sair desse estágio que nós estamos de ser humano para um estágio de divindade, de semideus, para atingir essa possibilidade de ver, de ter essa visão divina, né? Aqueles que são ateus, isto é, que não acreditam em Deus, ou que reconhecem Deus como supremo, não podem ter visão divina. Então, aqueles que não acreditam em nada disso, nem estudam as escrituras sagradas, e não estão dispostos a fazer concessões para que a gente possa viver de uma forma mais pura, a gente não pode, pura no sentido de pureza espiritual e também corporal, física, né? Comer na bondade, viver na bondade, ter estilo na bondade, porque nós vivemos na ignorância e na paixão. Então, devemos ter a bondade como estilo de vida. Então, a gente não pode ver Deus enquanto a gente não fizer essas concessões, né? Então, aqueles que são de fato divinos podem ver a forma universal do Senhor, mas não pode ser divino quem não é um devoto puro de Deus, puro de Cristo. Então, buscar essa capacidade de desenvolver essa devoção pura e imaculada, sem concessões materiais. Então, aqui, Prabhupada, ele fala, né? Há muitas pessoas que criam encarnações e falsamente estabelecem que o ser humano comum é uma delas. Mas isso é mera tolice. Devemos seguir os princípios que estão escritos na Bhagavad Gita, caso contrário, não há possibilidade de obtermos conhecimento espiritual perfeito. Então, a Bhagavad Gita é a ciência espiritual e é o caminho espiritual, não, ciência suprema, transcendental, e é um caminho para que a gente possa obter esse caminho de ter um dia a possibilidade de ter uma visão de Deus e nos tornarmos divinos, nos tornarmos em uma divindade, né?
Muito embora a Bhagavad Gita, que é esse livro que nós estamos compartilhando, seja considerado um estudo preliminar da ciência de Deus, ele é tão perfeito que capacita-nos a obter um discernimento exato sobre Deus. Então, aqui nós estamos buscando esse conhecimento exato sobre Deus dentro dessa Bhagavad Gita, para que possamos um dia termos essa permissão de vermos Deus em nossa frente com uma visão transcendental fora dessa matéria. Verso 49. Ficastes perturbado e confuso ao ver este meu aspecto terrífico. Agora basta. Meu devoto volta a livrar-te de todo o distúrbio. Com a mente tranquila, podes então ver a forma que desejas. Então, Krishna diz, o Supremo diz, calma, não fiquem perturbados e confusos, porque eu também tenho um outro aspecto que não é só o aspecto de bondade, embora seja uma bondade pura, mas Deus nos chama a atenção através daquilo que a gente precisa ter consciência. Se a gente está fazendo, sentindo, pensando, sentindo e fazendo de forma que é contrária às leis de Deus e que não vai de acordo com aquilo que Deus quer de nós, consequentemente nós vamos ter um resultado negativo. Então, esse resultado negativo nos traz para a consciência de que precisamos estarmos ligados ao divino nesse processo de não se perturbar e não ficar aterrorizado com as coisas que acontecem comumente nas nossas vidas. Por quê? Porque a gente precisa se livrar desses distúrbios materiais para conseguir viver uma vida espiritual mais plena. E aí, com a mente tranquila, a gente pode ver Deus da forma que a gente deseja. Mas Deus também tem a sua forma punitiva, bondosa, vamos dizer assim, que é justamente o karma, o aplicativo karma, que é a ação e reação de vidas passadas e vida presente, que nos traz essas dificuldades na atualidade. Então, Prabhupada diz o seguinte, né? Aqui. No início do livro da Ciência Sagrada, Bhagavad Gita, Arjuna estava receoso, né? Mas Krishna disse que ele não precisava ficar com medo de matar seu avô, porque a batalha de Kurukshetra, Arjuna teria que lutar e matar seus familiares, e ele não queria, porque eram os familiares, então era um certo tipo de apego. Mas o seu Dharma, a sua missão era executar essa batalha, como é nossa missão executar as nossas batalhas, né? E aí, Prabhupada continua aqui. Krishna mostrou a Arjuna sua forma universal apenas para que eles pudessem entender que muitas vezes a gente tem que seguir as ordens de Deus, mesmo contrário à nossa vontade. E isso acontece comumente aqui na matéria. Muitas vezes a gente quer fazer uma coisa, mas Deus não quer. E aí não acontece. E a gente fica irado, fica com raiva, fica perturbado, fica com a mente intranquila. Por quê? Porque não é da vontade de Deus. Porque a gente pensa que a gente controla a nossa vida, mas nesses meus estudos da Bhagavad Gita, eu descobri que nada é controlado por nós. Tudo é controlado por Deus. E tudo aquilo que acontece na nossa vida, Deus está controlando, né? Então, Prabhupada continua. Fica evidente qual foi o propósito pela qual Deus se manifestou na sua forma universal para mostrar a Arjuna. Agora a Arjuna queria ver a forma de 4 braços. Por quê? Eu já expliquei em outros versos que Krishna, Vishnu, ele tem 4 braços e tem 4 instrumentos em cada braço, que significa o tempo, a intemporalidade nossa, significa a nossa transcendência, que é através do búzios, e tem a massa, que é o instrumento que ele segura na mão como se fosse um instrumento para mostrar a direção e também para, de certa forma, castigar, e a flor de lótus no outro braço, que significa o amor. A flor de lótus pura, né? O amor puro. Então, tudo tem um significado, tudo tem um simbolismo, né? Nesse processo aqui. Então, voltar a ver essa forma de Deus mais pacífica, mais amorosa, foi o que Krishna disse. Volte a ver a minha forma, que é parecida com a sua, de 2 braços e 2 pernas, né? Então, é a gente buscar ver Deus da forma melhor possível, da forma mais amorosa possível, e não achar que Deus é punitivo toda hora, todo instante,
e que a gente vive num mar de pecados e que Deus é aquele velhinho que castiga toda hora. E isso não é fato, porque aqui na Bhagavad Gita, de fato, é algumas coisas um pouco complicadas de entendimento, mas pouco a pouco nós vamos dando os nossos jeitos de explicar melhor e mais claro, né? Um devoto que oferecer seus respeitosos sentimentos de adoração a Deus, ou quer ver a forma de Deus, Krishna, para poder prestar serviços amorosos à Suprema Personalidade de Deus. Então, só através dos respeitosos sentimentos a Deus e de adoração a Deus é que nós podemos nos conectar com a forma de Deus, com a Suprema Personalidade de Deus. Verso 50. Sanjaya disse a Dhritarashtra, a Suprema Personalidade de Deus Krishna, tendo falado essas palavras, Arjuna manifestou sua verdadeira forma de 4 braços e por fim mostrou sua forma de 2 braços, encorajando assim o amedrontado Arjuna. Então, Deus tem várias formas e tem várias expansões plenárias dentro da filosofia védica, da literatura védica, ok? Então, numa das formas ele tem 4 braços, em outra forma ele tem 2 braços. Na filosofia védica, tudo é explicado dentro desse sistema de escrituras autorizadas e de mestres e gurus autorizados que vem nesse sistema de passar um para o outro até chegar a nós. Então, é complicado porque é uma outra filosofia, mas não é impossível e você não se encontra impossibilitado de entender, né? Que Deus tem sua forma que ele necessita ter diante dos seus passatempos que ele deseja passar o tempo para nos ensinar através da forma universal e da ciência sagrada suprema que é a Bhagavad Gita, porque aqui na Bhagavad Gita são 18 capítulos, mais ou menos 1800 versos, onde em cada capítulo tem uma identidade de Deus e um aprendizado sobre Deus para nos trazer para a realidade transcendental. Sair dessa realidade material e dessa limitação material de só entender que Deus é Deus e tchau e acabou. Isso é muito superficial e para aqueles que querem se aprofundar mais sobre essa ciência sagrada, existe a filosofia védica que traz essa literatura que você não vai encontrar em outros locais. Você vai encontrar parecido, mas igual só na filosofia védica, né? Então, Prabhupada ele diz o seguinte, né? Krishna, Deus se manifestou sobre forma de 2 mãos, né? Então, é uma forma belíssima, conhecida como a forma mais bela. Quando Krishna estava presente, todos ficavam simplesmente atraídos pela sua forma. E por ser o diretor do universo, Deus, ele logo aboliu o medo do seu devoto. Por quê? Porque a gente precisa ter medo de Deus. A gente precisa ter respeito a Deus, adoração, gratidão e devoção. É totalmente diferente de medo e de desequilíbrios mentais, de achar que Deus é punitivo, está acontecendo isso na minha vida ruim, porque Deus está me dando castigo, porque o pecado, porque isso, aquilo e outro, de tantas influências, né, da filosofia católica e de todas as filosofias que mostram talvez um Deus punitivo. A filosofia védica não mostra um Deus que ele é multidisciplinar, com 1001 formas, falando aqui de forma simbólica, e você vai acolher a que mais lhe satisfazer. Né? Porque Deus tem inúmeros nomes, tem inúmeras formas, e ele também se apresenta de inúmeras, né? Aí você pode dizer, mas em uma dessas formas que ele se apresenta, ele não pode se apresentar de forma punitiva, ele não pode se apresentar de forma que vinga, que faz com que a gente sofra e que essas coisas todas que estão acontecendo aí fora, guerras e matanças e um monte de desequilíbrio, não. Porque isso é atitude de nós, seres humanos. Nós é que criamos as guerras, nós é que criamos a violência, nós é que criamos a falta de respeito uns com os outros. Isso não vem de Deus. Deus quer um mundo pacífico. Ele quer construir o mundo ideal, a verdadeira civilização isenta de doença, pobreza e conflito aqui na Terra. E aí ele vai mostrar, através de sua forma universal, que ele tem várias formas e que
Uma delas, ele aparece com os 4 símbolos, que é o tempo, a transcendência, a orientação ou a punição em cima de quê? Da lei da causa e efeito. Se eu fiz errado, eu vou, né? Você quer ser feliz fazendo mal? Não pode. Você tem que ser feliz fazendo bem. Então, Deus vai te mostrar também esse caminho e vai mostrar o amor, que a gente tem que desenvolver esse amor por ele. Então, com gratidão, eu encerro mais um dia de Bhagavad Gita, né? E que vocês possam ter olhos, né? Os olhos de amor, né? Olhos que estão com unguento, ou seja, estão cheios de amor, né? Ungidos pelo amor, para ver a bela forma de Deus dentro do seu coração, dentro da sua mente e dentro da sua vida. Com gratidão, eu encerro mais um dia de Bhagavad Gita.